Estou feliz de estar aqui novamente com os irmãos na Vila Pernambuco. Nosso irmão pastor Edmilson falou conosco se daríamos para chegar até aqui. E aqui estamos nessa noite com os irmãos em mais um culto de Santa Ceia do Senhor. Para nós é motivo de felicidade e alegria estar aqui para ouvirmos a voz do Senhor. Deus já tem falado conosco nesta noite através dos louvores que foram entoados e da palavra também lida pelo nosso querido irmão Damião. Quero com a igreja ler um texto sagrado que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, começando do versículo 12, fala sobre a unidade do Espírito. É uma palavra adequada para o culto de ceia ou doutrina, não que a que foi lida não seja, também é, o salmo também é muito adequado. Mas queremos falar nessa noite, em rápidas palavras, porque o tempo corre, sobre a unidade dos membros do corpo. Diz assim o versículo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Amém? Meus irmãos, Paulo aqui traz uma palavra para a igreja de Corinto sobre este assunto tão importante, sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Nós todos formamos o corpo. Cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui, quando Paulo diz assim, porque assim como o corpo é um, isso falando da igreja. A igreja é um corpo, né? E tem muitos membros, se todos os membros, sendo muito, são um corpo. Ou seja, somos nós. Nós formamos o corpo da igreja. Eu já ouvi pregadores, algum irmão pregando, dizendo que ele é a igreja, mas não é. Eu não sou a igreja, eu sou um membro da igreja. A igreja somos todos nós juntos. Nós formamos o corpo da igreja. Eu não sei se no corpo eu sou a mão, se sou o dedo mindinho, se sou o olho. Eu só sei que eu sou um membro do corpo. Aleluia. E Paulo aqui, irmãos, traz este assunto importante para mostrar a utilidade de cada um.
Porque às vezes tem irmãos que às vezes até se entristece, acha que não tem nenhuma utilidade na igreja, que não tem nenhuma utilidade na obra. Mas eu quero dizer nessa noite a todos que aqui estão, que todos nós somos realmente importantes na casa de Deus. Todos nós temos uma importância para Deus. Mesmo a zeladora da igreja, o porteiro, é importantíssimo para a obra do Senhor. Mas muitos às vezes querendo até entristecer, achar que aquilo não tem nenhum valor. Mas eu quero dizer nesta noite que tem, o seu trabalho tem valor para Deus. Aleluia. Paulo escrevendo capítulo 15, versículo 58 de 1 a Coríntios: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, igreja, o Deus que nós servimos não é injusto para se esquecer da nossa obra. O seu trabalho que você presta na obra tem uma importância grande para Deus. E tudo está registrado diante de Deus. E naquele dia você receberá das mãos de Deus o galardão por aquilo que você tem feito aqui na terra, na obra do Senhor. Aleluia. Então nesta noite nós vamos sair conscientes daqui, que todos nós somos importantes na obra de Deus. Aí Paulo aqui, irmãos, continua no versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando você lê a Bíblia, que você encontra a palavra Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, que você encontra o nome Espírito com E minúsculo, representa o Espírito do homem. Mas aqui, meus irmãos, quando Paulo diz assim, porque todos nós fomos batizados em um Espírito, não é o batismo nas águas e nem é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, a igreja sabe que foi no dia de Pentecoste, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam todos reunidos lá no cenáculo, esperando de Deus a promessa. Porque Jesus foi lá para o monte e de lá subiu para o céu, mas antes dele subir, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, e lá serás revestido de poder. No capítulo 1, versículo 8 de Atos, Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse batismo aqui, que Paulo está falando no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, não fala do batismo nas águas e nem do batismo com o Espírito Santo. Aqui é o batismo no corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, somos batizados no corpo de Cristo, que não é o batismo com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas um pouco assim enganchadas nisso aqui, achando que esse batismo no versículo 13 aqui é o batismo com o Espírito Santo, mas não é. Esse aqui é o batismo no corpo de Cristo. Então, no momento que nós abrimos o nosso coração e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós fomos batizados no corpo de Cristo. É isso que Paulo aqui quer nos ensinar. Continuando, Paulo diz: formando um corpo que é judeus, que é grego, que é servo, que é livre. Então a igreja, ela é formada de vários povos, várias etnias, várias nações. Nós sabemos que a primeira instituição criada por Deus na terra foi a família.
A segunda instituição criada por Deus na terra foi a nação, porque sem família não pode haver nação. E a terceira instituição de Deus criada na terra foi a igreja. Então, família, nação e igreja. Sem família não pode haver nação, e sem nação não pode haver igreja, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, como Paulo aqui nos ensina, a igreja é formada por toda a qualidade de pessoas, de nações, de etnias, de classe social, né? De costumes. Somos formados disso aí. É tanto que quando haver o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para buscar a igreja, que a trombeta tocar, porque Paulo diz que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e os que estão vivos serão transformados e arrebatados juntamente com os ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, neste arrebatamento, vai subir brasileiros, vai subir americanos, vai subir japoneses, vai subir chineses, vai subir judeus, gregos, de todas as etnias, de todas as nações e de todos os povos. Aleluia. Então lá, irmão, nós estaremos todos reunidos. Só que aqui, meus irmãos, tem uma diferença. Para você entender uma linguagem de outro país, você tem que estudar. Você estuda o inglês, você estuda o americano, o japonês, para você interpretar e saber falar com aquela pessoa. Mas lá no céu, irmão, não existe diferença de idioma. Lá haverá uma só linguagem. Aleluia. Haverá uma só linguagem. Eu vou entender o irmão e o irmão vai me entender. Não haverá distinção de linguagem, de idiomas. Isso aqui vai prevalecer somente na terra. Lá no céu seremos todos iguais. Porque, certa ocasião, os saduceus, os fariseus, chegaram para Jesus e fizeram a pergunta: Senhor, uma mulher casou, o esposo morreu. Pela lei, ela tinha que casar com o cunhado. Que antigamente na lei era assim. Se você ficasse viúva, você não podia casar com outra pessoa, você tinha que casar com seu cunhado. Ela casou com o cunhado, aí morreu também, casou com outro cunhado, e assim casou com 7. Eita, que mulher abençoada, né, irmão? Eu não queria casar com uma mulher dessa não, viu? A mim morrer não. Matou 7. Aí os fariseus disseram: Senhor, lá no céu, quem é que vai ser o esposo dela? Porque ela casou com os 7, legalmente. Aí Jesus diz assim: errais em não examinar as escrituras, porque lá no céu nem se casa, nem se dão em casamento, lá seremos como anjo. Então lá no céu, irmão, não terá casamento. Eu vou conhecer a minha esposa, mas não como esposa. Eu vou conhecer ela. Mas Deus fará uma transformação na minha mente, para eu não lembrar que ela era minha esposa aqui na terra. Isso aí é Deus que vai fazer, viu, irmão? Porque uma vez um irmão pregando disse assim: não, lá no céu a nossa mente vai estar do jeito na terra, a gente vai estar consciente de tudo, a gente vai saber que alguém da família da gente não está no céu, que está no inferno. Eu disse: misericórdia, não vai ser céu. Como é que Deus, irmão, vai permitir eu estar lá no céu lembrando que um parente meu está no inferno? Não existe isso, meu irmão. Lá eu vou ficar triste, porque eu estou lá na delícia do céu e um parente meu no fogo do inferno. Aí eu ouvi aquela pregação, mas deixei para lá, sabe, irmão? Porque tem coisas que a gente ouve porque o ouvido é bom, mas a gente deixa para lá porque sabe que não tem fundamento na Bíblia. Deus fará uma transformação na nossa mente. Nós seremos transformados em um corpo glorioso. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade,
E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, meus irmãos, seremos transformados, o corpo, a mente será transformada, e lá no céu, irmão, não haverá tristeza, não haverá lembrança do sofrimento que passamos aqui, não, lá haverá somente alegria e gozo na presença de Deus. Aleluia. Aí Paulo diz aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, meus irmãos, o corpo humano, ele é formado de vários membros. Existem os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Também, irmão, o nosso corpo é formado por músculos. Possuímos aproximadamente no nosso corpo 500 músculos no nosso corpo humano. Aproximadamente isso. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, tronco, membro. Os irmãos estudam isso aí no colégio, já ouviram falar isso aí, né? A cabeça é formada do crânio e da face. O tronco do tórax e do abdômen. Os membros superiores são o braço, o antebraço, os ombros e as mãos. O braço e o antebraço, que vai até o punho. E os membros inferiores é o quadril, as coxas, as pernas e os pés. Então o nosso corpo é formado assim. Então a igreja é um corpo. E como eu já falei aqui, eu não sei qual é o membro que eu sou na igreja, no corpo. Não sei. Se eu sou um dedo polegar, se eu sou a mão completa, não sei. Eu só sei que eu sou um membro, assim como as irmãs é membro do corpo, que os irmãos são membros do corpo de Cristo. Então estamos aqui nessa noite em um culto de ceia, irmãos, para participar do corpo espiritualmente, que é o pão, porque isso aqui é um pão feito pela mão do homem, mas após orado, representa para nós, a igreja, o corpo de Cristo, espiritualmente falando. Porque Jesus disse certa vez: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nessa noite nós vamos comer da carne de Jesus e beber o seu sangue, espiritualmente falando, simbolicamente falando. Aí Paulo ensina no versículo 15: se o pé disser, por que não sou mão? Porque não tem gente na igreja que é assim, né? Deus chamou ele para cantar, aí muitas vezes ele disse assim: eu queria pregar, mas você é cantor, Jesus te chamou para cantar, não foi para pregar não. Então se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Porque, meus irmãos, o ser humano é complicado. Tem gente, irmão, que não fica satisfeito com nada. O ser humano é complicado, porque Deus já fez o ser humano completo, sem nenhuma falta. Mas o ser humano quer modificar a cor, né? Tem gente que não está agradado com a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor dos lábios, a cor das unhas, acha que Deus não fez bem feito. Porque uma pessoa, irmão, assim, não ficou grato, não está satisfeito pela maneira que Deus fez. Aleluia. Mas nós devemos, irmãos, estar conforme Deus nos fez. Porque Deus, irmãos, Ele não trabalha com xerox. Deus trabalha com original. Deus trabalha com original. Quando eu começo a mudar, eu estou procurando ser uma xerox. Eu quero tirar uma xerox do meu corpo, da minha vida, diferente daquilo que Deus fez. Mas Deus, irmãos, Ele quer o original. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos ser gratos a Deus pelo que Deus fez em nosso corpo, pela cor que Ele nos deu. Não vamos querer ser Michael Jackson, não, irmão. Michael Jackson nasceu moreno e queria ficar branco, e ficou mesmo. Não é assim?
Aquilo ali é um ingrato, irmão. Deus fez ele moreno, com certeza era preconceituoso, aí fez aquele tratamento para ficar branco, igual uma vela. Quer dizer, aí eu pergunto à igreja, Deus se agrada com isso, irmão? Deus não se agrada com isso. Deus se agrada quando eu sou grato por tudo aquilo que Ele fez por mim. Aleluia. Porque Paulo ensina, por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Já pensou, meu irmão? Se todo o corpo fosse só o olho, que corpo é esse, irmão? O corpo ser só o olho, seria um monstro, né? Já pensou um olho desse tamanho, né? Sendo o corpo? Não, irmão, Deus faz tudo perfeito. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um dele como quis. Aleluia. Irmão, Deus é perfeito, irmãos. Nós somos semelhança de Deus. Da forma que Deus Ele nos fez, somos semelhança dele. Aleluia. Porque uma vez lá no Belo Horizonte, em Mossoró, convidaram um pregador. Aí o pregador começou a pregar e dizer que Deus não tem forma humana, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem olho, Deus é uma bola de fogo. Só, meu Deus, esse pregador não está nem lendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o ouvido de Deus não está gravado para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Onde é que esse pregador está lendo isso, meu Jesus? Né? Quer dizer, lê a Bíblia, mas não sabe ler. Lê e não sabe ler, não interpreta, não entende. Porque aonde é que ele vai encontrar na Bíblia que Deus tem um formato de uma bola de fogo? A gente vai encontrar em Apocalipse dizendo que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os olhos. Mas isso tem um significado espiritual. Representa que Deus vê tudo. Que não tem nada encoberto aos olhos de Deus. Aleluia. Enquanto alguém faz as coisas escondido, pensando que Deus não está vendo, aí é onde se engana, irmão. Deus vê todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. No Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, se eu subir as mais altas nuvens, o Senhor está lá. Se eu descer as partes mais baixas da terra, o Senhor está lá. Se eu for para a escuridão, para o Senhor é como o dia. Para onde fugirei do teu Espírito? Não tem quem fuja, irmão, da presença de Deus. Nós temos uma pessoa na Bíblia que quis fugir de Deus, da presença de Deus, que foi Davi. Davi pecou, adulterou, planejou a morte de Urias. Quando Urias foi morto, ficou com Betseba e tudo caladinho ali, pensando que Deus ia deixar aquilo passar em branco. Meu irmão, Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. Porque Deus, irmão, é como eu costumo dizer sempre quando eu falo, Deus ele solta a corda, o camarada, para ver se o camarada se arrepende, reflete, se arrepende daquilo que fez, pede perdão, se reconcilia. Aí quando o camarada não está com a mente mesmo cauterizada, endureceu o cangote, aí Deus vê que ele não quer negócio de se consertar, aí Deus puxa a corda. Aí foi o que aconteceu com Davi. Davi achou que estava tudo encoberto, que ninguém ia saber de nada. Aí Deus manda o profeta Natan lá. Aí Natan queria uma audiência com Davi. Davi recebeu Natan no palácio. Aí Natan disse: Rei Davi, eu quero lhe contar uma história que aconteceu aqui na cidade. Aí Natan começa a contar: olha, aqui tem dois homens, um pobre e um rico. O pobre só tinha uma ovelhinha. E o rico tinha muitas ovelhas. Veio um viajante, conhecido, amigo da pessoa rica,
E esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, em vez de pegar uma das suas ovelhas para matar e fazer a janta, a comida do seu companheiro, ele foi e tomou a ovelha do pobre que só tinha uma. Quando Natã falou isso, Davi se irou e disse: esse homem é digno de morte. Aí Natã disse: esse homem é você, Davi. Aleluia. Esse homem é você. E ali, irmão, Davi realmente se arrependeu dos seus pecados que havia cometido, e como preço Deus tirou aquela criança, porque Betseba estava grávida de Davi, e Deus falou através de Natã que a criança não ia viver. E Davi ainda jejuou pela criança, ainda orou pela criança, mas Deus não permitiu viver. E Deus levou aquela criança, e ali Davi, irmão, se arrepende, pede perdão a Deus, escreve o Salmo 51, que é aquela oração pedindo a Deus perdão, que não retires dele o Espírito Santo, né? Que não me lances fora da tua presença. Então Davi se arrependeu. Aleluia. Então, querido irmão, querida irmã igreja que está aqui, Paulo aqui nos fala sobre o corpo. Aí continuando aqui: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Um exemplo, irmão: se todos fossem só membro, fosse só uma orelha, se o corpo fosse só uma orelha da gente. Porque tem gente que às vezes quando vê um camarada com a orelha grande já fala: ô camarada da orelha grande. Imagine só o camarada, o corpo ser só uma orelha. Irmão, e é uma sombra, seria uma sombra, né? Mas Deus faz tudo direitinho, irmão. Deus fez o corpo direitinho, o canto dos olhos, o canto da orelha, né? Da boca, do nariz, tudo direitinho. Porque Deus, Ele é perfeito. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. O olho, ele não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de ti. Sabe por que não pode, irmão? Porque quando cai um algueiro no olho, a primeira coisa que o olho se socorre é da mão, para coçar o olho, para tirar o algueiro. Então o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti, porque precisa. Aleluia. Isso significa, irmão, que nós precisamos um dos outros. Eu preciso dos irmãos, eu preciso das irmãs, os irmãos vai chegar o momento de precisar de mim, e assim por diante. Ninguém vive nesse mundo, irmão, sozinho. Às vezes o camarada, porque tem condição financeira, tem dinheiro, acha que o Deus dele é o dinheiro, diz que não precisa de ninguém, mas vai precisar um dia. Vai precisar. Para levar ele para o hospital doente, vai precisar para colocar ele no caixão, vai precisar para levar ele para o cemitério, vai precisar para colocar ele na cova, vai precisar para jogar terra em cima dele, vai precisar. Aleluia. Nós precisamos um dos outros, irmão, porque nós somos uma família. Por isso que Paulo diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Se o irmão está necessitado, irmão, se você está contando para Jesus e deseja procurar um irmão de confiança para contar para o irmão ou para a irmã, não há nenhum problema nisso, não há nenhuma vergonha nisso, porque nós somos uma família, irmão. Aleluia, nós somos uma família, não tem vergonha nisso. Agora, se você vê que aquele irmão não é de confiança, porque nós temos irmão na igreja que não é de confiança, que fica batendo a língua nos dentes. Os irmãos sabem que tem crente falador, viu, irmão? Tem crente, irmão, que fala que só misericórdia. Aleluia. Então uma pessoa dessa, você já sabe que não dá para você contar a sua necessidade. Procure um irmão de confiança, converse com ele. Nem, se ele não puder ajudar, irmão, me ajude em oração. Aleluia. Porque nós vivemos, irmão, somos uma família, precisamos dos outros. Então o olho precisa da mão, nem ainda a cabeça dizer que não precisa dos pés. Irmão, agora eu pergunto para a igreja aqui: por que é que a cabeça está em pé? É por causa de quem? Do pé. Muito bem, minha irmã. Tora os pés para ver se fica a cabeça em pé. Não fica a cabeça nem corpo, cai tudo.
Está aqui, olha. Que é um pedestal. Tira essas pecinhas daqui para ver se esse pedestal fica em pé. Do mesmo jeito é o corpo humano. Se torar os pés, não fica em pé. Então a cabeça não pode se orgulhar e dizer: eu não preciso dos pés. Precisa. A cabeça precisa dos pés para se manter em pé. Aleluia. Glória a Deus. Nem ainda não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha, irmão, os membros inferiores, eu já falei aqui, são as pernas e os pés, os inferiores. Quando se fala de inferior, é porque tem algo superior a ele, está acima dele. Só que a parte superior do nosso corpo, ela não consegue viver sem inferior. Porque se não tiver as pernas e os pés, a parte superior não pode ficar em pé. Não pode realmente estar no seu lugar. Quem sustenta a parte superior é a parte inferior. Aleluia. E para falar nisso, irmãos, eu lembro de um testemunho de um pastor que ele sonhou chegando no céu. Só que quando ele chegava no céu, os crentes já tinham tudo recebido o galardão. Só faltava uma irmãzinha, bem simplesinha, a irmãzinha, bem humildezinha, que ele era pastor dela lá na igreja. A irmãzinha só sentava no cantinho lá, bem simplesinha, irmão. Às vezes as pessoas passavam, não olhavam nem para a irmãzinha, não dava paz do Senhor à irmãzinha. Aí quando ele chegou lá, só faltava a irmãzinha e ele para receber a coroa. E no céu tinha as duas coroas, a dele e da irmãzinha. E tinha uma coroa bem bonita e uma coroa bem fraquinha. Aí ele consigo disse: a minha é aquela bonita. Que eu fui pastor na terra, passei muitos anos sendo pastor, fiz a obra. Aí quando ele estava pensando isso, aí o anjo pega a coroa bonita e vai em direção à irmãzinha. Quando o anjo leva a coroa bonita para a irmãzinha, aí ele replica o anjo e diz: não, essa aí é minha. Eu fui pastor na terra, eu tive um ministério na terra, eu fiz a obra na terra. Aí o anjo disse: olha, você só foi pastor, você só teve ministério na terra, você só fez a obra de Deus na terra porque essa irmãzinha orava por você. Aleluia. Então, meus irmãos, todos nós somos importantes na obra de Deus. Nunca vamos nos desvalorizar. Aleluia. Se você ajeitar uma cadeira dessa, se ela estiver torta, e você ajeitar para ficar no cantinho dela, você já está fazendo algo para Deus. Aleluia. Quando você for entrar na igreja, você entrar com cuidado, para não tirar os irmãos da oração, porque às vezes o irmão está tão ligado com o céu, que às vezes tem irmão que chega na igreja, não sei se ele está perturbado, se ele saiu brigado, aí ele chega na igreja, irmão, pega no trinco e leva de uma vez, que é uma pancada tão grande, que quem está orando se desliga do céu. Tem até um susto. Não é assim, meus irmãos. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Até para nós entrar na casa de Deus, irmãos, temos que saber entrar. Olha, lá em Israel tem a mesquita de Omar, que é a mesquita dos muçulmanos. Muçulmano, irmão, que não adora a Deus não, viu? Adora um Deus pagão. Os irmãos sabem como é que eles entram lá para adorar o Deus dele? Tira as sandálias dos pés, os sapatos, eles entram de pé descalço, para não fazer nenhum barulho, para não tirar a atenção daqueles que estão orando a Maomé. A reverência, meus irmãos. Então nós, como cristãos, como servos de Deus, sabendo uma coisa dessa, irmão, e lendo na Bíblia que é dessa forma que deve ser feito, nós temos que ter o maior cuidado, irmão, quando for entrar na casa de Deus, para não tirar os irmãos da oração, a atenção dos irmãos, que às vezes a gente está tão ligado com o céu, irmão, está tão bom, a oração tão boa, aí o irmão chega, dá uma pancada, a gente se assusta. Não é assim, irmão? Aleluia.
Mas vamos, meus irmãos, nesta noite, sair conscientes daqui, que todos nós temos um valor para Deus. Todos nós temos um valor na obra de Deus. O seu trabalho que você está fazendo na obra tem um grande valor para Deus. E quando você chegar no céu, você vai receber o seu galardão, você vai receber a sua bênção. Que Deus continue abençoando a igreja. Convido a todos.